Este bate-papo para de hoje, agora falando sobre turismo sustentável, turismo no Centro Histórico de Belém e essa reunião de história, patrimônio e turismo. Bate-papo com a Gorete Tavares, que é professora da Faculdade de Geografia da UFPA e vem falar sobre um projeto interessante que reúne várias faculdades da UFPA e o projeto circular Campinas Cidade Velha. O nome desse projeto é Viabilidade Turística no Centro Histórico de Belém, intervenções turísticas culturais, não é isso? Intervenções turísticas culturais. Para aí, né? Isso. Não, integradas ao projeto circular no Centro Histórico de Belém. É imenso, mas a gente vai dizer que é o projeto Viabilidade Turística no Centro Histórico de Belém, né, Gorete? Bacana. Gorete, você veio aqui outras vezes, e uma vez especialmente, para falar do projeto que você coordena no UFPA, na Faculdade de Geografia, que é o roteiro geoturístico. Isso. Esse projeto maior, ele nasceu de certa forma desse projeto, desse menorzinho, ou não há uma relação direta? Esse projeto maior, né, nasceu, na verdade, da provocação do projeto circular, né, que é coordenado pela Maquicô, no qual o projeto Roteiro Geoturístico, que eu coordeno, também faz parte, é parceiro, né? Então, a partir das nossas reuniões, dos parceiros do projeto circular, houve uma provocação para nós fazermos um projeto de turismo para o Centro Histórico de Belém, né? Que pudesse viabilizar ações ligadas à cultura, ao turismo, que pudesse gerar renda para os moradores, né? Para os diversos setores que estão lá, os moradores, os comerciantes, integrar aquela diversidade, né? Então, a partir daí, nós fizemos uma provocação com outros colegas da universidade, a Faculdade de Turismo, né, que a professora Diana, que vai coordenar, né, esse projeto aqui que eu estou falando, o professor Silvio Figueiredo, que é turismólogo, mas é professor lá do NAIA, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, né, e também tem a colaboração de outras faculdades, como a Faculdade de Economia, o professor Valci Santos vai estar também participando, trabalhando muito a questão da economia criativa, né. Então, a partir dessa provocação, nós começamos a nos reunir e pensar num projeto maior, num projetão, né, um projeto de extensão que fosse encaminhado pela universidade, mas também com a participação do projeto circular, das ações que já vêm sendo estabelecidas no projeto circular, das ações que já vêm sendo estabelecidas com o projeto que eu coordeno, que é o projeto Roteiro Geoturístico, e com as ações ligadas aos grupos de pesquisa, ligadas a todos esses professores. O professor Silvio tem lá no NAIA, a professora Diana tem no turismo, eu tenho na geografia, o professor Valci, por exemplo, tem lá na economia, né? Então, a ideia é nós fazermos, no final do projeto, um documento, um plano de desenvolvimento turístico para o Centro Histórico, né? Então, a ideia inicial do projeto é 1 ano, onde nós vamos começar a fazer ações, que nós vamos apresentar hoje, são justamente essas ações. Hoje, a ideia, na palestra de hoje, às 19 horas, que vai acontecer para apresentar o projeto, nós chamamos todo mundo, o setor público, a sociedade civil, mas principalmente os moradores do Centro Histórico, os comerciantes do Centro Histórico. Vai ser a apresentação do projeto. Vai ser a apresentação do projeto, né? Então, a ideia é nós fazermos, como é que nós vamos fazer isso em termos metodológicos, né? Em termos das ações, efetivamente, né? Que isso é que é importante, né? Quer dizer, na prática, como vai funcionar. Como vai funcionar. Nós vamos fazer uma série de palestras, mini-cursos, oficinas, todas gratuitas, né, que vão ser ministradas por esses professores, por mim, pela professora Diana, pelo professor Silvio, pelo professor Valci, né, e outros professores também que serão convidados também, né, oficinas ligadas a discutir a questão do patrimônio, por exemplo, agora após o Círio, né, a questão do turismo cultural, de como se faz um projeto, né, ligado à questão do turismo, à questão da cultura, a questão, por exemplo, de como se faz projetos ligado à questão da economia criativa. Tudo isso vai ser abordado. Tudo isso vão ser várias oficinas, né, em dias diferentes, né, que nós vamos ainda agendar de acordo com a disponibilidade que as pessoas se manifestarem interessadas. A partir dessas oficinas, a ideia é ter uma oficina posterior, depois dessa, em que os participantes elaborem projetos e apresentem projetos também.
Né? Que tipo de projeto? Projetos culturais, projeto de geração de renda, projeto ligado à questão do turismo, projeto ligado à questão da conservação do patrimônio, mas projetos também, né, do patrimônio, do centro histórico. Nós estamos falando de uma cidade que possui problemas, né, também. Então, por exemplo, um dos problemas na nossa cidade é a questão do lixo, né? Então, por exemplo, como resolver a questão do lixo, não só no centro histórico, mas na cidade de Belém, né? Como pensar em articular a questão da educação patrimonial, por exemplo, que eu trabalho no meu projeto, com a questão da educação ambiental. Isso é importante, né? É preservar, sim, esse patrimônio material, edificado, né? Mas também nós temos que cuidar da cidade. Então, para isso, as ações do projeto, elas vão também inserir muito essa ideia do a cidade nos pertence, o centro histórico nos pertence, portanto, nós temos que cuidar do centro histórico. Nós estamos falando da questão do patrimônio, tanto o edificado, quanto o patrimônio material, quanto a questão, por exemplo, do cuidar do lixo, da circulação, da segurança, né, do centro histórico. E pensar, ao mesmo tempo, ações que nós possamos ocupar o centro histórico naquele período. No centro histórico nós estamos falando de que bairros? Nós estamos falando da Cidade Velha, estamos falando do bairro da Campina, que é o nosso bairro comercial, né? Também estamos falando do bairro do Reduto, já estamos considerando até aí que são os 3 bairros de atuação do projeto circular, né? Mas também do projeto Roteiro Geoturístico e de bairros adjacentes também, porque nós temos patrimônio, né, da cidade de Belém também distribuídos em outros bairros, como Nazaré, Batista Campos, São Brás, né, patrimônios que já são tombados, são referenciados e tal. Estão lá, né? Então, a ideia seria, através de fazer atividades práticas com essas oficinas, com esses minicursos, e que os participantes, que nós estamos esperando, né, que haja uma adesão dos moradores. Existe a associação de moradores, né, dentro do bairro da Campina, que está sendo convidada. Da Cidade Velha também. Da Cidade Velha também. Convidamos essas associações, convidamos as associações de defesa de patrimônio para participarem da palestra e ver como é que podem, né, se incluir também nessas ações que nós vamos desenvolver. Marcela, deixa só a gente dar uma vez para o telespectador, Barradas, por favor. O Alex Barata, você sabe se algum dos candidatos a prefeito tem algum projeto de revitalização no centro histórico? Não, inclusive não tem. Então, seria até interessante mandar o seu representante hoje, por exemplo, porque a ideia final é nós fazermos um documento, né, a partir dessa proposta do plano turístico, mas fazemos um documento para encaminhar, né, a prefeitura como o Estado, os órgãos responsáveis pela questão da cultura e do turismo. A ideia também é a gente chamar o poder público para poder dialogar. Também participar. Claro, né? a ideia é essa também, para fazer esse diálogo, né? Gorete, me diga uma coisa, me parece então que esse projeto de vocês, ele vai fomentar, na verdade, uma série de áreas, né? Vai fazer oficinas, palestras, vai instrumentalizar as pessoas para fazerem projetos. E aí você falou no patrimônio histórico, principalmente o tombado. Me parece, me corrija se eu estou errado, que em Belém parece que se liga muito pouco para o patrimônio histórico. As casas tombadas, volta e meia a gente vê o poder público tendo que intervir porque os proprietários não cuidam delas. Algumas já chegou inclusive a haver demolição de prédio aqui, tombado. Essa ideia do tombamento, esse senso comum, isso é algo que tem que mudar para a gente preservar esse centro histórico nessa área que vocês vão trabalhar? Sim, sem dúvida, né? Esse é um dos pontos que nós vamos também trabalhar ao longo dessas oficinas, né? É um dos pontos que a gente já vem trabalhando, por exemplo, no projeto que eu desenvolvo, né, do roteiro geoturístico, de que Belém nós temos parte da Cidade Velha, a maior parte da Cidade Velha, Campina, eles são tombados e protegidos por lei federal. Sim. Mas o tombamento é um instrumento que não significa efetivamente que nós vamos ter a proteção, né? Isso depende também de que você tem imóveis, tem objetos construídos, mas tem pessoas que circulam, que ocupam, são proprietários. Então, se essas pessoas que ocupam e que usam esses imóveis são os proprietários, né, não tiveram consciência, né? Então, um elemento fundamental... Então, esse projeto também vai tratar disso? Também trata disso, né? Também trata disso, que é necessário, né, haver... Essa ideia que eu te falei de pertencimento, o que eu sempre coloco, né, lá no nosso projeto de roteiro geoturístico? Você joga lixo na sua casa,
né? Você picha a sua casa, né? Não. Por quê? Porque ela é sua, ela é seu patrimônio. Você tem a sensação de pertencimento. Então, é a mesma coisa, as nossas ruas são nosso patrimônio. Que as pessoas né? não têm essa noção. Isso, né? os Muito imóveis clara, são nosso patrimônio, né? Então, e para isso também, a questão da educação patrimonial, ela é importante para nós termos a ideia da potencialidade, do que significa, né, isso na cidade, em termos da construção do espaço geográfico, em termos da história desses móveis, e mesmo antes da chegada dos portugueses, da presença indígena aqui, Claro. que tudo se encontra, né? O índio, o europeu, o africano, e vai paisagem, tanto física, como uma paisagem material que está presente aqui na cidade de Belém. Para falar de geração de renda, dentro desse projeto, você falou de economia solidária, de projetos de economia solidária. Me dê um exemplo disso. Como é que vocês vão trabalhar isso? Incentivar as pessoas a movimentar a economia dentro desse aspecto do turismo, né? E da história, enfim, do patrimônio. Isso. A ideia, por exemplo, é incentivar atividades ligadas à questão da arte, mas também pode ser da cultura alimentar, né? A cultura alimentar, se nós falarmos da gastronomia, que é algo mais elaborado, né? E isso já acontece, por exemplo, no projeto circular. Quando acontece o projeto circular, que ele acontece de 12 a 2 meses, e abre os ateliês, se incentiva e existem alguns parceiros de restaurante, por exemplo, a Dona Joana, que está lá no bairro da Campina, mas também a senhora que vende tapioquinha ali na esquina, numa rua ali, na Campina, entendeu? E também, então, é a ideia de nós incentivarmos essa inserção econômica no turismo, dessa diversidade de atores. Não é só o restaurante que já está bem estabelecido lá dentro do bairro. São essas pessoas, essa pequena economia... A pequena economia. Pequenos empreendedores. Empreendedores. Né? Então, estimular, por exemplo, feiras, né, que podem acontecer inicialmente itinerantes, sábado e domingo. Hoje em Belém nós praticamente só temos uma feira todo domingo da Praça da República. Todo domingo da Praça da República. Acontece de 15 em 15 dias e então, tal, né? Incentivar. Tem orgânico na Praça Brasil, quarta-feira também. Tem orgânico, mas eu digo assim, feira em termos dessa diversidade das artes, da questão da cultura alimentar. A gente pudesse ter outra feira desse tipo também, Desse né? tipo também. O que está tendo também, mais ou menos de 2 em 2 meses, é a feira do museu da UFPA também, que é bem interessante. E nós temos várias praças no centro histórico que isso pode acontecer. Que poderia que sábado e domingo ficam praticamente abandonadas. Que a gente poderia fazer. Isso, por exemplo, já acontece no circular. Aconteceu no último circular, na praça lá em frente da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, aconteceu uma feira com barraca de moradores. Né? Mas é que é possível nós fazermos isso em outros locais dos 3 bairros, principalmente. Né? Que sábado e domingo ficam tão isolados, tão... Né? Para a gente ir para esse centro histórico e ocupar realmente, né? Para que as pessoas deixem de ter receio da violência e disso, daquilo. Tem mais alguma? Não, por não. enquanto, a gente tem que encerrar daqui a Posso 2 fazer minutinhos. O Renato queria fazer. Tem a ver com essa ideia de como trabalhar o patrimônio, mas também não tornar a cidade asséptica demais, higiênica, né? Porque é importante lidar com a higiene da cidade, mas o higienismo também, de que as pessoas não ocupem a cidade. Eu acho que os processos de gentrificação em todas as cidades brasileiras estão criando esse problema de preservar o patrimônio, tornar ela limpa e isso afasta, inclusive, a ocupação. Né? Então, como pensar... Isso. A ideia, inclusive, né, o projeto, e é uma concepção nossa mesmo. Deixa só, desculpa interromper, Gorete, como nós temos algumas fotos para mostrar do seu projeto, né, e do circular, na verdade, a gente pode ir mostrando essas fotos, que é essa questão de valorizar o patrimônio, e você vai falando, então, dessa questão, que eu queria mostrar um pouquinho das fotos. Tá bom. Olha aí, mas diga lá. Então, essa questão da gentrificação é algo justamente que nós queremos evitar no projeto. O que é a gentrificação? Né? Quer dizer, você estabelece projetos turísticos, projetos econômicos, de valorização do patrimônio e acaba expulsando a população local. Né? É isso que nós não queremos. Né? Então, a ideia é o seguinte, como nós podemos pensar essa valorização social e econômica dos moradores, dos trabalhadores, dos empresários que lá estão, né? E favorecer também ações para o turismo, para pessoas de fora, né, conhecerem, mas antes de tudo para a população. Né? Mas sem expulsar
essa população que mora lá, que está lá estabelecida. Para que a população conheça e assim valorize, né? Lógico, e tenha essa consciência de que ali é um patrimônio realmente, faz parte da história da cidade, que conta a história da cidade. Nós estamos mostrando fotos, inclusive, desse patrimônio arquitetônico, histórico da cidade. E essas fotos são do projeto circular, né? Isso foi um percurso que o projeto circular acompanhou do projeto Roteiro Geoturístico. Que nós temos, vocês fazendo nós temos um projeto dentro do bairro da Campina. Esse passeio, né? Domingo, né? Porque uma coisa é você ir no bairro da Campina, o comércio durante a semana, que tem aquele comércio intenso, que tem aquela vida, né, do comércio, e a outra coisa é no final de semana, que ele fica praticamente desocupado. Então, como a gente pode provocar ações para que os moradores locais, para os próprios empresários, para os próprios comerciantes, né, estabelecerem ações de geração de renda, né, nesse centro histórico, né? O empresariado também ele tem que ser chamado, né? A gente tem alguns exemplos de empresário em Belém. Para que a gente valorize, né, claro, mais esse centro nosso que é tão bonito, né? Esse patrimônio tão rico que nós temos e que fica meio esquecido, né? Isso. Ou só é lembrado nos momentos que são convenientes de serem lembrados. Então, Gorete, olha só, o lançamento vai ser hoje, né? Daqui a pouquinho. Mais importante é que esse projeto vai estar lá e que vocês vão dar continuidade a ele. Só para a gente terminar, quem quiser mais informações sobre esse projeto, quem quiser se juntar a vocês, como é que faz? Você pode deixar algum endereço, e-mail, sim, a telefone? Primeira coisa é ir hoje lá na palestra, que vão estar lá, né, os diversos parceiros. Local e horário, só para a gente... Vai ser no auditório da Cindy Lojas, que fica ali na rua Gaspar Viana, né? Começando às 7 da noite, né? De 19 a 21 horas, né? Antes ali do canal do Reduto. Certo. Né? Então, o auditório da Cindy Lojas fica antes, chegando no canal do Reduto, você indo pela Gaspar Viana, você encontra. Então, essa é a apresentação. E depois, quem não puder ir na apresentação, mas quiser saber mais sobre nós temos as informações estarão nos perfis do projeto Circular, perfis do Facebook, do projeto Circular, e estarão no perfil também do projeto Roteiro Geoturístico, né? Nós estamos criando um perfil só do projeto de extensão, né? E para o e-mail também, que eu já passei aí para a produção, que é com T, eu já está mostrando, olha isso, aí. Então pronto. Centro Histórico, ufpa@gmail.com. Maravilha. Qualquer dúvida, qualquer informação, pode ser solicitado para esse e-mail que aí a gente responde. Bacana. Então, aguardamos lá a presença de todos. Parabéns e longa vida ao projeto. Muito obrigada. Que ele renda muitos frutos bons para todos nós na cidade. Gente, chegamos ao finalzinho. Obrigada, viu? Obrigado. A todos vocês pelo bate-papo. Barradas, obrigada também pela força, pela ajuda. A gente fica por aqui hoje. Uma boa tarde para todo mundo. Amanhã tem mais. A gente começa às 2h30 da tarde, contando sempre com você. Até lá. Milhões de pessoas reunidas na fé. Círio de Nazaré é na TV Cultura. A emoção dos devotos e os detalhes da grande procissão você acompanha aqui. Domingo, 9 de outubro, transmissão ao vivo a partir das 6 da manhã. Círio 2016, emoção que move a cultura. Bampará Mobile Banking, você online com seu banco. Cultura, rede de comunicação. Governo do Pará. A fé fortalece nossa gente. No ar. E pode ser pelo rio, pelo céu, pela escrita, pela surpresa. Pode ser pelo palco, pela panela, em grupos e vibrando. O ponto de partida é onde nos identificamos.
A cultura paraense e a sua escolha. Daí, trabalhamos para você, na TV e na Rádio Cultura, dando espaço para diferentes modos de ver, viver e dizer o mundo. Se é importante para a sociedade, botamos no ar. Dialogamos com outras regiões, invertemos a lógica e produzimos conteúdo jornalístico e musical que a rede pede, ao gosto do Brasil. Lemos a cartilha da oportunidade. Somos a única emissora a lançar editais de audiovisual para o realizador paraense. Não é pouco, é ótimo. Quem esperamos ao fim de tudo? Você. Para mostrar o que fazemos para você dentro de um espaço de tantos vocês. A internet, pelo portal cultura.com.br. Estamos todos os dias lá. Rádio, Rio, TV, vibrando. Cultura, rede de comunicação. Você tem escolha, você tem cultura. Estudar sem sair de casa. Não tem segredo, não é mesmo? Multiplique experiências, some conhecimentos, aprenda com um dos sistemas mais eficientes do mundo. Não vacile.